Boa noite. Fala baixinho que meus meninos estão dormindo. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração. Eu tô aqui para essa live. Gente, se é hora de fazer live, fala a verdade. Mas é a hora que eu realmente consegui. E eu falei, não vou deixar para fazer 2 amanhã, eu quero ficar firme nesse propósito. Que a gente arruma tempo para tanta coisa, né? O dia não acabou, né? Quantas horas agora? 10h35, tá cedo ainda, né, gente? Então, eu queria vir compartilhar, mesmo que eu sei que muitos vão ver em outros momentos, mas eu vou seguir firme e forte naquilo que Deus colocou no meu coração, mesmo com esse cabelo trabalhado aqui, tá tudo bem, porque é a verdade, né? Embora eu tive que colocar um belo filtro aqui, porque cansaço chega, né? Bom, gente, hoje nós vou comentar um pouquinho sobre a leitura do capítulo 32 e 33. O capítulo 34, eu vou deixar para falar amanhã sobre ele, porque o capítulo 32 e 33 dá pra gente ficar uma vida estudando ele, que ainda teria revelações profundas desses 2 capítulos. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração à medida que ele for me entregando também, à medida que ele for me possibilitando. Gente, eu tava contando história para meus filhos agora, na hora de dormir. Eu comecei a ler algumas histórias da Bíblia para o José e eu comecei a perceber esse padrão, sabe? Muitos devem ter percebido já, mas a Bíblia toda tem uma coisa que é um tema, né? Eu sempre falo que o tema central da Bíblia é Jesus, mas falando sobre nós, a Bíblia toda trata de obediência. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, primeira história, Adão e Eva, e aí a gente entende que o que aconteceu? Qual que é o problema dessa história? Desobediência. E aí logo a gente vê a história de Abraão. Qual que é o ponto-chave da vida de Abraão? Obediência. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Então Adão e Eva desobedeceram, Abraão obedeceu. Pulei Noé. Noé, qual que é o ponto forte de Noé? Obediência. Porque a Bíblia diz que Noé fez tudo do jeitinho que Deus mandou. Então a gente vai percebendo que Deus ele quer nos ensinar uma coisa. E hoje eu estava conversando com a minha filha sobre isso, que eu preciso treiná-la no quesito obediência. Porque uma pessoa que não consegue obedecer um pai e uma mãe que vê, que ama, que cuida, que vê oferecendo coisas físicas, materiais, emocionais, uma pessoa que não consegue, um filho que não consegue obedecer um pai e uma mãe, como vai obedecer a Deus, que não vê, que é tudo por fé? Então nós pais, nós temos essa responsabilidade de treinar o filho em obediência, porque se seu filho não sabe te obedecer, como é que ele vai obedecer a Deus? E essa palavra obediência, gente, ela ficou tão forte no meu coração hoje, o dia todo, e até agora no complemento do dia. E aí quando eu fui ler a história de hoje, capítulo 32, ficou nítido para mim. Obediência. Se você quer viver o plano e o propósito de Deus na sua vida, se você quer viver o melhor dessa terra, a Bíblia diz, se você quiser comer o melhor dessa terra, se eu quiser comer o melhor dessa terra, então nós vamos ter que obedecer. Obedecer. Essa caixinha de som tá dando uma barulhada, gente? Espera só um pouquinho. Prontinho. Então, gente, o tema daquilo que Deus espera de nós se trata de obediência. Vamos entender o que aconteceu no capítulo 32? A Bíblia diz, gente, que Moisés estava no Monte Sinai. E ele está ali no Monte Sinai. E Deus, o próprio Deus, está escrevendo com seus dedos poderosos, com sua mão poderosa, em tábuas de pedra, todos os mandamentos que ele esperava que Moisés levasse ao povo. Boa noite, Dona Piedade. Jesus abençoe a senhora grandemente. E aí, gente, Deus está escrevendo nas tábuas de pedra os mandamentos. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. E aí, quando o povo percebeu que estava demorando demais para Moisés descer de novo, já percebeu quantas pessoas são apegadas a líderes humanos? Deus já tinha falado, eu quero um reino de sacerdotes, todos têm contato comigo, todos têm acesso. Mas eles disseram, não, preferimos que Moisés escute e nos repasse o recado.
né? Nós vimos sobre isso. Moisés subiu, ficou no monte. E ele vai ficar ali no monte 40 dias. Então a Bíblia diz que ele estava demorando. E o povo, apegado à pessoa de Moisés e à liderança de Moisés, e não ao Senhor, porque Moisés já tinha passado para o povo as leis, os 10 mandamentos. Era só eles continuarem ali obedecendo aqueles mandamentos que Deus havia ordenado. Onde que nós lemos isso? Lá em Êxodo capítulo 20. Então, se o povo tivesse simplesmente permanecido em obediência daquilo que Deus já havia entregado, Deus iria entregar mais, mas aquilo que Deus já entregou, se eles tivessem permanecido, mas não, eles estavam apegados à liderança física, humana de Moisés. E aí Moisés estava demorando. Como Moisés demorou, eles já foram para Arão, foram pressionar Arão. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, talvez ele já até morreu, nós precisamos de deuses para nos guiar. Então, por favor, faça deuses que nos guiem. Gente, como que a gente é tão rápido para deixar a liderança de Deus, do Espírito Santo? Aquele povo viu 10 pragas no deserto, aquele povo viu 2 paredes, o mar se transformou em 2 paredes de água, para eles passarem em terra seca. Aquele povo viu água sair da rocha, água amarga virar água doce, aquele povo viu pão descer do céu. Aquele povo comeu carne das codornizes. Aquele povo viu água da rocha, não sei se eu já falei isso. Mas agora, no primeiro momento de silêncio de Deus e de espera, eles estão abrindo mão da liderança de Deus para viverem da maneira que eles queriam, em desobediência, claro. Então, gente, primeira coisa que enquanto eu estava falando, Deus colocou aqui agora no meu coração, esse apego a lideranças humanas. Tem pessoas que idolatram pessoas. Você já viu aquela pessoa que pensa assim, não, se eu sair de Pará de Minas e se eu for lá para São Paulo, se aquele pastor orar por mim, aquele pastor famoso colocar a mão em mim, então eu serei curado. Apego a pessoas, a lideranças e a sacerdotes humanos. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus. A vontade de Deus sempre foi que o povo tivesse um acesso à intimidade, à presença, como Moisés. E nós vamos ver no capítulo 33 que Moisés falava com Deus face a face. A vontade de Deus sempre foi essa, que todos tenham um relacionamento pessoal. Mas o povo, nós muitas vezes estamos apegados a homens. Gente, como é bom quando Deus usa uma pessoa para nos ensinar. Tem pessoas que são mestres, tem dom de ensinar, tem pessoas que são profetas, tem dom de profetizar, tem pessoas que são apóstolos, tem dom de plantar a igreja, de pregar, tem pessoas que são evangelistas. Gente, tem apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas. Cada um tem o seu dom, só que nós não podemos idolatrar pessoas. Porque na hora que a pessoa falhar, na hora que a pessoa faltar, nós vamos criar ídolos. Preste atenção, nós precisamos de pessoas, precisamos uns dos outros, mas nós não podemos idolatrar pessoas. E eu nem tinha pensado em falar isso. Mas enquanto eu comecei essa live, eu comecei a falar de Moisés aqui, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, então eu quero ser obediente. Gente, aí o que aconteceu? O que eles pensaram? Moisés morreu. Vamos criar outro ídolo. Vamos criar alguém que nós vamos ter essa convicção de que vai nos guiar. Faltou fé e confiança. Sabe, muitas das vezes nós vamos no processo, Deus vai se calar. Muitas das vezes, nós não vamos... Tem dia, gente, que a gente ouve a voz de Deus, entende a direção e é rápido, é pontual. Mas tem dia que a gente tem que esperar e permanecer na última coisa que Deus mandou a gente fazer. Qual foi a última coisa que Deus mandou o povo de Israel fazer? Os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Eu vou voltar lá em Êxodo 20. Primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Gente, não tenha outros deuses. Não tem outros deuses. Eu vou ler aqui Olha aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus que libertou vocês da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Primeiro mandamento.
Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adores, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. O que eles fizeram? Primeiro mandamento. Eles erraram. O primeiro mandamento. Eles erraram. Não tem outros deuses além de mim. Eles viram para Arão e falam assim, cria outros deuses pra gente? Gente, nosso coração ele é tão rápido para se corromper, nós temos que cuidar. A Bíblia diz de tudo que puder guardar, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós temos que guardar nosso coração, porque ele é muito rápido para se corromper. Por isso que a gente tem que buscar Deus todo dia. Por isso que a gente tem que ler a palavra todo dia, orar todo dia, buscar o Senhor em jejum, oração, consagração, devoção, porque nós somos muito rápidos para nos corrompermos. A Bíblia diz que nosso coração é desesperadamente enganoso, corrupto. Qual é a nossa solução? Jesus Cristo é a nossa solução. Só por meio de Jesus nós podemos ter acesso ao Pai. Porque Ele pagou pelo nosso pecado. Mas nós temos que continuar uma vida em obediência. Porque uma vez que nós temos Jesus e recebemos o Espírito Santo, então o Espírito Santo é o nosso guia. Ele é o nosso líder. Deus usa pessoas para nos liderar? Com certeza, sem dúvida. Pessoas também cheias do Espírito Santo, capacitadas por Deus. Mas nosso primeiro líder é o Espírito Santo. Não podemos idolatrar pessoas. Não podemos ter outros deuses além do Senhor. Aquele povo, gente, trocou Deus. O Deus que os tirou do Egito muito rapidamente. Arão falhou também por causa da pressão social. Ele falou, o que vocês têm aí? É argola? Tiraram os brincos, as argolas, os enfeites. Arão pegou ali, derreteu, trabalhou naquele ouro e deu a forma de um bezerro. E o que aconteceu quando Arão deu a forma de um bezerro? Ele viu que o povo ficou entusiasmado. Olha, um bezerro! Gente, um bezerro! Deu um bezerro e as pessoas começaram a ficar tão entusiasmadas que elas começaram a falar, esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Olha como foi rápido. Logo, logo tiraram a glória de Deus, o Deus verdadeiro, e já entregaram a glória para um Deus que eles acabaram de criar com a própria mão. Misericórdia! Arão viu que o povo estava entusiasmado, agora para nós líderes tenhamos muito cuidado, gente. Boa noite, minha querida, paz do Senhor Jesus, que bom ter você por aqui, Ivonete, minha querida amiga e irmã. Estou aqui de madrugada quase, misericórdia. Mas é isso, é sempre tempo de falar da palavra do Senhor, né? E aí, gente, para nós líderes, muitas das vezes, o entusiasmo do povo não significa que Deus está entusiasmado e feliz. Porque enquanto o povo estava lá feliz, festejando, entregando-se à farra, como está aqui nessa Bíblia minha, entregaram-se à farra, comeram, beberam, se fartaram. Deus estava falando para Moisés, Moisés, esse povo é teimoso, é rebelde. Eu vou destruir esse povo. Gente, muitas das vezes nós como líderes, não sei se tem algum líder aqui que vai me assistir depois, eu sei que a Ivonete está aqui, é líder também dos obreiros. Muitas das vezes nós como líderes vamos ter que tomar decisões que as pessoas não vão ficar entusiasmadas. E nem sempre as pessoas estando felizes com a nossa liderança significa que Deus está feliz com a nossa liderança. Então nós temos que ter esse temor, será que Deus está feliz? Ah, mas está todo mundo gostando, mas será que Deus está gostando? Porque às vezes, gente, eu sou esposa de pastor e eu vejo, às vezes a gente tem que falar umas coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. E aí, na hora elas não gostam, mas depois, quando o Espírito Santo faz a obra, elas voltam e falam, não gostei do que você falou, mas hoje eu sei que foi de Deus, que era uma correção e que foi para o meu bem. E nem sempre também. Às vezes a pessoa nunca vai voltar. Mas o problema é quando a gente está falando o que as pessoas querem ouvir. E Deus, gente, não está gostando do que a gente está fazendo. É um temor no meu coração. Deus está aprovando ou Deus está rejeitando? Porque vai ter coisa que a gente vai fazer que a gente vai receber muitos likes. Mas se Deus está dando um dislike, então é grave, é sério e a gente não pode viver assim porque o pecado traz consequências terríveis.
Então Deus vai falar para Moisés, ó Moisés, o povo se corrompeu. Esse povo que você tirou do Egito, Deus está jogando para Moisés. Esse povo que você tirou do Egito se corrompeu e eu vou destruir todo mundo. Misericórdia. Ele fala assim, olha, como se desviaram depressa do caminho que eu tinha ordenado. Conta para Moisés do bezerro de ouro. E aí ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lançar contra eles a minha ira. Deus está falando para Moisés. E vou lançar contra eles a minha ira e vou destruir esse povo. Depois, Moisés, farei de você uma grande nação. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Aquela promessa que eu tinha feito para Abraão, vamos cancelar e vamos começar de você. Você vai ser o pai de uma grande nação. Você vai ser o pai de multidões. Você, Moisés, vamos esquecer esse povo. Olha a prova que Moisés estava tendo ali. Moisés, vamos esquecer esse povo teimoso e rebelde e vamos começar por você. Mas Moisés não tinha esse intuito egoísta no seu coração. Moisés vai interceder pelo povo. Uau! Gente, será que nós faríamos isso? Se Deus falasse assim, não, tá errado, tá tudo errado, vamos começar de novo, você vai ser o líder, o cabeça de uma grande nação, eu vou te dar uma promessa, que você vai ser pai de multidões, vamos esquecer para trás esse povo. Será que nós falaríamos, não, Senhor, risca meu nome do livro da vida, mas não deixa esse povo morrer no deserto? Sabendo que é um povo teimoso, gente, um povo rebelde. Um povo que abandona os caminhos do Senhor muito rapidamente. Um povo em pecado. Quão rápido nós somos para julgar as pessoas. E quão devagar nós somos para interceder por elas. Moisés intercedeu por elas e falou, Senhor, o Senhor não pode esquecer do que o Senhor falou para Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor não pode esquecer do que o Senhor fez. Se o Senhor faz isso, tira eles do Egito e faz eles morrer no deserto, o que o povo vai falar do Senhor? Ele vai interceder pelo povo, gente. E aí, versículo 16 fala que as tábuas eram obra de Deus. O próprio Deus tinha gravado ali os mandamentos. Mas aí, quando Moisés desce, ele fica tão irado com aquilo que ele vê, com aquela rebeldia e desobediência, que ele quebra aquelas obras, aquela obra de Deus, aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Moisés quebra. Muitas pessoas vão falar que Moisés não tinha controle da ira, porque ele quebrou aquilo, e ele quebrou as tábuas da lei, depois a gente vai ver que ele vai ferir a rocha. Muitas pessoas vão falar de Moisés como alguém que tinha uma ira descontrolada. Mas eu já vi muitos pregadores também tratar esse ato de Moisés quebrar as tábuas da lei como um ato de misericórdia. Tipo assim, deixa eu quebrar isso aqui. Porque se esse povo souber o que está escrito aqui, eles vão ser consumidos, eles vão ser destruídos. Era um ato de misericórdia. Olha que interessante, Moisés destruir as tábuas da lei era dar mais tempo para aquele povo. Porque como eles estavam desobedecendo a tudo que estava naquelas tábuas, todo o povo ia ser consumido, aquele povo ia ser destruído. Ele quebra aquelas tábuas da lei. Que o próprio Deus havia escrito, gente, meu Deus do céu. E aí Moisés vai tirar satisfação com Arão, e é engraçado que Arão fala assim, não, esse povo começou a vir e falar comigo, me pressionar, eu joguei o ouro lá e saiu esse bezerro. No versículo 5, no versículo 3, fala que o próprio Arão, nessa tradução, o próprio Arão deu a forma de um bezerro. Mas no versículo 24, ele fala para Moisés que não foi ele que deu a forma, ele jogou lá e saiu esse bezerro endemoniado. Ai, gente, como nós temos que aprender a confessar nossos pecados. Lembra lá desde Adão, quando Deus chega ali no jardim, Adão podia ter falado assim, oh Deus, pequei contra o Senhor me perdoe, eu comi o fruto da árvore da vida, mas não, ele não confessa, ele se esconde atrás ali dos arbustos. Muitas das vezes nós precisamos confessar. Olha aqui o que Arão está falando. Não, esse povo me pressionou, peguei os brincos lá, o ouro, julguei e saiu isso aí. Não fui eu não, foi a obra do acaso. Não é verdade, ele tinha culpa, ele se rendeu à pressão social. Vamos parar para fazer uma oração? Senhor, não nos deixe nos render à pressão social. Não nos deixe buscar a aprovação das pessoas e não buscar a tua aprovação. Sabendo que as pessoas podem estar sorrindo para nós, mas se o Senhor não estiver feliz, Senhor, Senhor, quem somos nós? Nós seremos consumidos.
Que a nossa força seja a tua alegria, que nós venhamos buscar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém. E aí, gente, acontece um marco na história do povo hebreu. O que acontece aqui? Moisés fala assim, agora, quem é do Senhor, vem para cá. Quem é de Yahvé, de verdade? Quem é povo de Deus? Quem é leal? Vem para cá. E o povo da tribo de Levi vai, se levanta e vai. É daí que os levitas foram separados para o serviço ao Senhor. Lembra que o tabernáculo simbolizava a presença de Deus? O tabernáculo, ele precisava de pessoas para trabalhar dentro dele, para que houvesse adoração, para que houvesse a manutenção da presença, para que o povo conseguisse, para que a adoração fosse instituída, organizada, para que o povo fosse santo, santificado. Para trabalhar para Deus precisava de um povo. E agora, nesse momento, os levitas estão se entregando para esse serviço. Eles estão se elegendo aptos. Por quê? Porque na hora da idolatria eles disseram, nós não servimos ao bezerro de ouro, nós servimos ao Senhor. Verdadeiramente nós serviremos ao Senhor. E era difícil, gente. Por quê? Porque Moisés está falando, quem é de Deus, vem aqui. E aí ele chama aquelas pessoas e fala assim, cada um pegue a sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, seus amigos e seus vizinhos. O povo que foi separado para o serviço do Senhor tinha que ser capaz de fazer essa obra, de matar o próprio irmão, o próprio amigo, o próprio vizinho, que estava em desobediência à lei de Deus. Uau! Novamente, gente, se nós queremos servir ao Senhor, não dá pra gente agradar homens, buscar agradar homens. Paulo vai falar isso, se sou servo de Cristo, como poderia eu agradar homens? A gente vai ter que escolher ser o líder amado, desejado por todos, que todo mundo ama e sorri, eu sou tão simpático. E ser o líder que fala a verdade, ser o líder que delega funções com seriedade, que define limites, que ensina, que disciplina, que ama. As pessoas vão nos amar, mas muitas das vezes elas não vão gostar da nossa liderança quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Os nossos próprios filhos, gente, quantos pais têm ido pro lado da permissividade? Meu filho tem que me amar. E aí eu deixo ele fazer o que ele quer, porque ele tem que me amar. Não, eu não sou amigo do meu filho, eu sou mãe. E a mãe tem que tomar decisões que vão trazer tristeza. Porque se eu fizer tudo que vai trazer alegria momentânea na vida dos meus filhos, eles vão estar perdidos, porque a permissividade, gente, gera adultos inseguros, que não sabem o seu valor, que não reconhecem o quanto são amados, que não tem limite, que não tem controle emocional. E aí uma criança que não recebeu limite quando é adolescente, e ela não recebeu, ela não foi estimulada a sofrer frustrações, e aí quando a primeira vez que acontece de que um namorado vai dizer não para ela não consegue suportar a dor do não. Então nós pais e mães, muitas das vezes nós vamos ter que ser duro e falar não, impor limites. Os levitas foram separados por serviço ao Senhor quando eles falaram assim, olha, nós não servimos ao bezerro de ouro, e se for preciso matar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, para agradar a Deus. Então foi o que eles fizeram, gente. E eles mataram 3.000 do povo de Deus naquele dia. E eu sei que é uma palavra dura de se dizer, mas aquele povo, naquele dia, depois de ter tomado uma decisão, de ter feito algo tão duro, tão grave, tão difícil, né? Eles foram separados por serviço ao Senhor. E Deus se tornou a sua herança. Gente, que coisa linda, eu amo isso, eu amo quando Deus fala assim, olha, o povo de Israel, os levitas não vão receber terras em Israel. Todos vão receber terra, da tribo de Ruben, da tribo de Judá, da tribo de Issacar, de Zebulon, da tribo de Gad, da tribo de Azer, todas as 11 tribos vão receber herança, vão receber terra. Mas os de Levi não vão, porque eu sou a sua herança, diz o Senhor. E eu gosto de dizer que eu me enquadro, eu gosto de me enquadrar no meio dos levitas. Eu amo isso, eu gosto de dizer, Senhor, todo mundo tem, todo mundo conquista, todo mundo faz e tem, não está errado. Mas o Senhor é a minha herança. Eu quero que o Senhor seja a minha herança. O Senhor tem despertado em mim esse coração levítico
Gente, não existe mais sacerdócio levítico, amém? Não precisa mais, não é só os levitas que têm acesso ao tabernáculo, todos têm acesso ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Mas eu gosto de brincar que eu me associo, eu gosto de me associar, sabe, a essa tribo, porque o Senhor é a herança dessa tribo. O Senhor é a herança deles. E eles foram aqui separados. Quando eles disseram, nós não adoramos ao bezerro de ouro, e se é necessário exercer juízo da parte de Deus, nós faremos e nós obedeceremos. Eles tomaram uma decisão. E aí, gente, vou falar sobre o capítulo 33 muito rapidamente, porque já tá tarde. Em nome de Jesus, esse filtro não tá conseguindo segurar minha olheira aqui. Capítulo 33, nós vamos ver que Moisés está intercedendo pelo povo. Gente, olha o que Moisés fala no final do 32. Apaga o meu nome do teu livro, mas não tira esse povo da herança deles. E Deus está falando, Moisés, apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Você acha que eu vou apagar o teu nome, Moisés? Eu vou apagar o nome dos transgressores. O seu nome eu não vou apagar, porque Deus é justiça, gente. E aí a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, eu vou enviar um anjo à sua frente. E esse anjo vai dar vitória para vocês, mas eu não vou poder ficar no meio de vocês, Moisés, porque se eu ficar no meio de vocês, o povo vai ser destruído. Eu vou enviar um anjo, vocês vão para a terra, essa terra produz leite e mel com fartura, vai ser bênção, Moisés. Eu não vou estar, mas eu vou lhe enviar um anjo que vai dar livramento, vai ser bênção. E Moisés vai falar aquela frase tão linda, se o Senhor não for conosco, o Senhor não nos faça subir desse lugar. É melhor morar no deserto com a presença de Deus do que receber uma terra prometida que mana leite e mel sem a tua presença, Senhor. Gente, novamente, é melhor morar no deserto, na luta, na dificuldade, tendo a presença de Deus, do que receber o acesso à terra prometida longe dele. Eu amo um hino da Ludmila Ferber que é assim, pois se Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Gente, o que adianta uma terra que mana leite e mel se Jesus não estiver lá com a gente, se o próprio Deus não estiver com a gente? Conforme a gente vive uma vida com Deus, a gente descobre que Ele é a satisfação para a nossa alma. Gente, você pode estar no meio de um banquete, se você não tiver Deus. A Bíblia diz isso, né? O que adianta um banquete numa casa cheia de brigas? É melhor um pão seco. Gente, você comer um pão de sal seco numa casa onde há paz, do que um banquete numa casa cheia de brigas. Eu já passei por isso. Eu me lembro de uma vez que tava doida pra chegar o final de semana, a gente ia comer uma pizza que eu gostava muito. Isso já tem um tempo já. E eu lembro que no dia que a gente foi comer a pizza, eu briguei com meu marido. Gente, eu fui comendo aquele trem, engolindo, não tinha prazer nenhum naquela comida. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem que fala, é melhor um pão seco numa casa onde há paz, do que um banquete numa casa cheia de brigas. É melhor o deserto com a presença de Deus, do que a terra prometida sem Ele. Gente, o Senhor é a nossa alegria, a nossa salvação. Moisés sabia tanto disso que a Bíblia diz que Deus conversava com ele face a face. Nós lemos isso hoje. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, versículo 11 do capítulo 33. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como fala a um amigo. Gente, Deus está falando com a gente. O que Moisés tinha não era especial de Moisés. Deus não faz acepção de pessoas. A intimidade do Senhor, ela é para aqueles que temem a Ele, para aqueles que o buscam. Todos nós que buscarmos essa amizade temos acesso a ela. Mas Moisés tinha um coração que temia ao Senhor. E aí ele vai falar com eles, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E aí a Bíblia vai contar como Moisés tinha uma tenda da reunião, ou tenda do encontro. Nessa tenda do encontro, Moisés buscava direção, intimidade, era ali que Deus falava com ele. Gente, nós temos que ter essa tenda. E essa tenda reflete Jesus. Mas é importante, agora eu vou falar de uma questão física, é importante ter esse lugarzinho, sabe? Aonde a gente vai para buscar uma direção de Deus, aonde a gente vai para ficar caladinho, só ouvindo a voz dele. Eu me lembro de uma época que eu fiz um propósito de jejuns nas sextas-feiras, e aí toda sexta de manhã eu ia para debaixo de uma árvore e ficava ali. Gente, eu vivi experiências maravilhosas com o Senhor. Aquilo se transformou uma tenda do encontro para mim.
E Deus não se manifesta em lugares físicos. Não é que, então naquele lugar Deus está e em outro lugar Deus não está. Não, mas é naquele lugar onde o seu coração está disposto a ouvi-lo, sem distrações, com temor, com amor, em adoração. Tenha essa tenda. Reserve um tempo para a tenda do encontro. Não abra mão dessa tenda. O dia pode ter sido corrido, gente, as distrações, o diabo tem usado distrações para nos afastar da tenda. Não se afaste da tenda do encontro, a tenda da intimidade, a tenda da decisão, a tenda da direção. O Senhor, Ele espera isso de nós, que nós tenhamos intimidade com Ele, um relacionamento pessoal. Lembra que nós falamos aqui, capítulo 32, no início, o povo idolatrava Moisés. Quando Moisés ficou um tempo fora, eles procuraram outro ídolo. Nós só precisamos do Senhor, gente, do relacionamento com Ele. Não abra mão da tenda do encontro. Não abra mão do seu relacionamento pessoal com o Senhor. E aí, Moisés está nessa de interceder pelo povo, ele intercedeu pelo povo. Agora ele falou assim, se o Senhor não nos fizer sair daqui, se o Senhor não for conosco, o Senhor não nos faça sair daqui. E aí logo ele já pede outra coisa, ele fala assim, eu peço que me mostres a tua glória. Você tá doido? Gente, é muita intimidade. Senhor, me mostra a tua glória, eu quero ver tua glória. Se o Senhor falou comigo que eu achei graça aos teus olhos, então eu quero ver tua face. E aí Deus vai falar com Moisés, ninguém vai poder olhar para mim, meu rosto e viver. Ninguém vai poder estar na minha presença plena e sobreviver. Mas eu vou me revelar a você pela fenda da rocha. Gente, qual é a rocha que foi ferida? Qual é a rocha que foi fendida? Jesus. Só podemos ver a glória de Deus por meio de Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Moisés só pôde ver Deus, o Pai, por meio da rocha que é Jesus. E a rocha ali, ela foi fendida, ela foi ferida. E aí, entre meio àquela fenda, Moisés ali, com Deus tapando o rosto dele ainda, pôde ver a glória de Deus. E tudo isso nos leva para Jesus. Gente, todos os dias eu vou sempre falar como Deus vai revelar Jesus o tempo todo nas Escrituras. E é aqui que a gente vai ver que só é possível ver a glória de Deus por meio de Jesus. Qual é a imagem de Deus? Como é Deus? A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então nós só podemos ver Deus através de Jesus. Isso é muito lindo, gente. E nós temos que ter esse anseio no nosso coração por ver a glória de Deus. E nós só poderemos vê-lo através da imagem do Filho. Jesus Cristo é a nossa salvação, é a nossa tenda do encontro, Ele é a presença. Todas as vezes que fala a palavra presença aqui no capítulo 33, fala a palavra, essa palavra no hebraico significa face. Então quando Moisés está falando, não nos permita sair daqui sem a tua face. Não queremos perder de vista o teu rosto. Que essa seja a nossa vontade, o anelo do nosso coração, o anseio do nosso coração por estar face a face com Deus. Amém? É isso que eu queria comentar. Hoje eu nem li o capítulo 34, eu vou ler agora, antes de dormir. Mas eu já sabia que o capítulo 32 e 33 já ia dar muito pano para manga. E eu espero que esses minutos tenham edificado a vida de vocês e a vida daqueles que vão assistir depois. Que Deus abençoe a noite de vocês, que vocês descansem e durmam em paz enquanto vocês dormem, que o Senhor ministre no espírito de vocês. Em nome de Jesus. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Com Deus.